A verdadeira causa do problema é a pobreza relativa do país. Quando a gente olha os dados fiscais, né, o que sobrecarrega de verdade o Estado brasileiro são as contas de transferência de renda. Então a gente tem transferência de, sei lá, de previdência, dá quase mais de 800 bilhões de reais. O auxílio emergencial, né, que agora voltou a ser chamado Bolsa Família, mais de 160 bilhões de reais. O benefício de prestação continuada, quase 100 bilhões de reais para 5 milhões de pessoas. O NOAS também tem crescido muito. Né? Gastos com educação e saúde, mais de 300 bilhões de reais. E quando a gente olha, 80% dos atendimentos médicos do país são feitos pelo SUS. 80% das matrículas do ensino público, do ensino brasileiro, são feitos pelo ensino público. Ou seja, se não tivesse educação pública e saúde pública, basicamente ninguém teria educação e saúde no país. Então, tudo isso daí coloca uma carga pesadíssima no Estado brasileiro, de mais de quase 2 trilhões de reais de gasto, e tem uma pressão fiscal permanente. Mas essa pressão fiscal decorre da pobreza do país. A gente é um país relativamente, não só pobre, na verdade a gente é muito desigual, né? Essa carga fiscal somada, ela é maior do que o pagamento de juros? Ah, sim. Se a gente somar tudo isso daí, o pagamento de juros é uma conta gigantesca também, dá mais de 700 bilhões de reais. Né? Quem é maior, a Previdência ou o pagamento de juros? A Previdência. A Previdência supera. A primeira conta de gasto, que a gente chama de gasto público, é a Previdência, que na verdade é uma transferência de renda, porque o gasto também é uma palavra que engana, que parece que você está gastando, na verdade você está transferindo. Né? Existem milhões de pessoas que recebem isso, o governo ele tira daqui e põe acolá, né? No fundo é que ele faz isso. Não é que ele está jogando dinheiro fora, né? Não. Inclusive a política de reajuste real do salário mínimo, que está sendo muito criticada, principalmente pelo impacto que tem sobre a Previdência, inclusive se fala da possibilidade de desvincular, mas tem essa relação estabelecida até na Constituição, mas na verdade é uma tentativa de melhorar o poder de compra da população. Quando você vê o valor do salário mínimo, ele é baixo diante das necessidades para você ter uma qualidade de vida. Exato, mas é um paliativo, porque, de novo, o problema de fundo que a gente tem é conseguir desenvolver a economia brasileira, para que as pessoas não dependam do Estado para sobreviver ou para ter uma qualidade de vida melhor. Porque hoje, se a gente olhar, por exemplo, os dados de emprego, os mais recentes, a gente tem mais ou menos 100 milhões de pessoas trabalhando no Brasil, com rendimento médio de R$ 3.100, R$ 3.200. Dos que trabalham, não estou falando dos que não trabalham, que recebem Bolsa Família. Com essa conta de R$ 3.100, R$ 3.200, a pessoa não consegue pagar a alimentação, moradia, educação, saúde, então ela precisa do Estado. Então, no final do dia, o Estado brasileiro, ele meio que tapa um buraco, que deveria ser preenchido, por quê? Pela capacidade da pessoa de ganhar renda e da economia de gerar empregos de qualidade e de boa remuneração. Então, a gente tá preso numa certa armadilha, né, em que a dívida social brasileira sobrecarrega o Estado brasileiro, sobrecarrega a questão fiscal, e isso gera uma pressão inflacionária latente, né, que se bobear, o gasto público dispara e isso causa inflação. Né, e aí obriga o Banco Central a fazer uma política monetária mais rígida, o que acaba segurando o investimento, que por sua vez não aumenta, que por sua vez não melhora a estrutura produtiva. Então, o Brasil está bem preso nesse ciclo, que é muito negativo, porque falava, por exemplo, do custo dos juros. Quando você não cumpre as metas fiscais e gera uma insegurança maior, o mercado vai lá e puxa a curva de juros, exato. Né, além da taxa básica, então aumenta o custo de rolagem da dívida, de captação de recursos, e o governo vai aumentando a dívida pública também, junto com essa piora geral de cenário. E como é que se pode, na sua visão, Paulo, tentar sair dessa armadilha? Desvincular as receitas obrigatórias, se conseguisse fazer isso, embora não haja espaço político. Eu duvido, por exemplo, que tenha espaço político até para desvincular o mínimo. Mas se conseguisse fazer isso, seria alternativa, porque tem essa questão da pobreza que você colocou. Eu acho que o desafio maior é conseguir crescer, gerar empregos de qualidade para que não exista essa dependência do Estado. Né? Agora, a questão é como a gente desata esse nó. Né? Existe uma solução fácil de gastar mais, que é uma solução errada, porque se você se gastar mais, vai pressionar a inflação, vai pressionar o orçamento, vai pressionar a curva de juros, vai pressionar o câmbio, eventualmente a gente vai gerar só mais inflação. O Brasil já viu isso no passado e não deu certo. Exato, então tem um equilíbrio aí que é delicado. Assim. Com isso eu não quero dizer que a situação está fora de controle, que a gente está num abismo fiscal, não acho que esse é o caso. Eu acho que tem uma questão que inspira cuidados, a questão fiscal inspira cuidados, mas a situação fiscal é bastante razoável até, se a gente olhar os últimos números do que se esperava de resultado e do que tem. Eu acho que, inclusive, a equipe que está aí do Ministério da Fazenda é muito preocupada com isso. Né? O ministro Haddad,
o Dario, todo mundo que está lá. Aliás, é a equipe que veio da prefeitura, quando eles tiveram uma boa gestão do orçamento no município de São Paulo, né? Então há essa preocupação, mas é uma pressão tão gigantesca que qualquer bobeadinha que você der ali já foi embora. A questão de desvincular, eu acho que é um debate relevante, né? Eu acho que o orçamento ele é totalmente engessado, né? Mas ele é engessado por gastos que são necessários, por demandas sociais que são gigantescas.